No ar, mais um episódio do Porta 443. Para você que curte tecnologia e sabe muito bem por qual porta entrar, hein? E hoje nós vamos falar com um cara que ele é multinegócios, Dani. Cara, Adalberto Benhaja, para quem não conhece, fundador da Seg Summit, que aliás... Bombou, né? Bombou. Parece que é o segundo ano, né, Adalberto? Segundo ano e já tá bombando, cara. O ano que vem eu preciso estar lá, meu. Não tive essa oportunidade. Fabião teve lá, né? Fez uma apresentação maravilhosa lá, fiquei sabendo, acompanhei. Mas o ano que vem eu faço questão de estar lá. Além disso, o CVO da Bicon, a gente vai falar bastante da Bicon aí, né? Pô, Adalberto, bem-vindo ao nosso podcast, cara. Legal ter você por aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado, Fábio, obrigado por estar com a gente aí, topar, tá sempre também nos nossos negócios e o convite de estar aqui com vocês hoje. Bora lá, vamos falar de tecnologia, parabéns pelo projeto. Seg Summit foi incrível, foi o segundo ano apenas e a gente já passou de 8 mil visitantes na segunda edição. Nossa, um evento maravilha. de um dia, Tava abarrotado, muito legal. conteúdo. E a gente sempre teve o propósito e o desejo que seja um evento realmente onde tenha muita coisa. Ao ponto de que se a pessoa realmente desfrutar ali, se programar, ela conseguir ver uns 30% do evento. E esse é o objetivo. O objetivo é que sempre... No ano que vem ela precisa voltar, porque sempre vai ter muita coisa. E as pessoas serem seletivas, que é uma provocação também, para todo mundo ser seletivo e escolher o que faz sentido para você em cada momento, entendeu? Exato. Olha, aproveitando esse gancho, eu já vou te colocar numa situação aí, Bora. como diriam os amigos, sinuca de bico, né? Eu já fiquei sabendo que o ano que vem pode ser que aconteça um Porta 443 podcast ao vivo no Seg Summit, hein? Cara, aí ó, desafio lançado. O Adalberto disse que ia inovar e trazer mais pessoas, por Aí, que ó, não? Botar um podcast lá dentro. Estaremos lá? Será, Fábio, ou não? Tem assunto, hein? Porque olha Cara, quantos expositores tinham lá, mais de 170, né? Foram 183 expositores, Nossa, além que de legal. 5 salas de conteúdo, 2 auditórios e mais o teatro principal para 2.500 pessoas com os principais palestrantes lá, né, o encerramento com a palestra do Thiago Nigro e ainda no final do dia um show de encerramento com o Samuel Rosa. Foi bem Que legal. cara, assim, aí a régua vai subindo, né? Subindo. 2026, como será, né, cara? Logo Cara, teremos e novidades a gente aí, né? faz, a gente no palco anuncia detalhes de 26. Então a gente anunciou já a data, é 21 de outubro de 26 e a banda do final. E quem... Paralamas do Sucesso. Putz, olha só, cara. Confirmados com a gente. A gente tem no primeiro ano o Show. Jota Quest, segundo ano que foi Samuel Rosa e o ano que vem Paralamas do Sucesso com a gente. Que legal, cara. Olha, tá vendo? Parabéns, cara. Pra Parabéns. muita gente aí ainda é primeira mão. Então, pô, quem não foi no Seg Summit na segunda edição tem que ir na terceira, cara. Não, tem que ir porque já está confirmado para Paralamas do Sucesso e se Deus quiser o Porta 443 também estará lá. Pois é. Legal, Maravilha. ótima puxada, muito bom. Vamos lá. Agora, Ada, você... Não perde a oportunidade. Exato, cara, exato. Não, tá certo. Quicando, chuta, meu. Chuta pro gol, tá Bom, certo. Bom, gostei. Isso aí. Show de bola. Ô, Ada, você... CEO da BHC, você CVO da Bicon, você também um sócio lá do CT Hub, né, que é um grande centro de treinamento e tal, né, exposições, e o Seg Summit, né. Mas você começou muito novo, né, você chegou até a quebrar lá atrás, Sim. e hoje você está à frente de tantos negócios, né, cara. O que a sua primeira falência lá te ensinou, cara, que você leva para sua vida hoje? Cara, bastante coisa, mas eu resumo, né? Eu comecei meu primeiro negócio, tinha 17 anos, meus pais tiveram que me emancipar para começar o negócio. Meu pai sempre orientou que era, filho, estuda, entra numa empresa para você trabalhar 30 anos e aí se aposentar. E que para mim essa conta não fazia muito sentido, nada contra, mas para mim aquilo lá não combinava muito e aí meu pai falava que montar negócio não era pra gente e tal, enfim, mas... com 17 anos eu comecei um negócio de informática, cabeamento estruturado e tudo, e aí depois de 5 anos quebrei. E bem resumidamente, depois que eu quebro, ali foi uma primeira grande virada de chave, porque normalmente quando coisas não boas acontecem na nossa vida, a gente sempre costuma reagir de forma reativa e coloca a culpa no outro.
Isso é até um gatilho mental que o ser humano usa para se frustrar menos. Porque se me acontece algo ruim e eu falo, pô, a culpa foi do Fábio. De alguma forma eu fico mais confortável. Porque falar, eu fiz isso tudo. Exato. E aí ali, eu acho que foi um grande ponto, já 22, 23 anos, que eu entendi que eu quebrei por culpa minha. Não é governo, não é juros, não é inflação, não é cliente, não é o funcionário, por mais que tenha acontecido tudo isso. Mas o grande culpado fui eu. E aí eu fiz uma retrospectiva mesmo jovem ali e cheguei à conclusão que eu não tinha 3 pontos que eram fundamentais. Eu não sabia fazer gestão de pessoas, tinha 18 anos, tinha colaborador de 45, eu não sabia nem falar com o cara. Verdade, né? Imagina cobrar. Então não sabia fazer gestão de pessoas, não sabia fazer gestão de grana, de dinheiro, e não fazia a menor noção do que era processos. Então, quando eu enxergo isso, o que eu fui fazer na sequência foi estudar muito esses 3 pontos. Como que eu faço gestão de pessoas, como que eu faço gestão de dinheiro e como eu crio processos. Então, esses foram os grandes ensinamentos de ter quebrado. E aí minha primeira etapa foi fazer uma reestruturação financeira, né? Porque depois que você quebra, você não quebra... Ah, beleza, quebrei e segue a vida. Você quebra, meu Quebra, amigo. Conserta, passa aqui no mecânico, né? Vou dar uma consertada aqui e já vou pro pau, não. Cartão devendo, banco, meu. Demora. Sai devendo pra um monte de gente, É um né? processo demorado. Então, a primeira etapa foi fazer essa reconstrução financeira e depois buscar enxergar muito para processos, que é, para mim, a forma como você mais automatiza e empodera as pessoas, por mais que às vezes as pessoas entendem que processos é uma coisa burocrática. Eu entendo que é o contrário, porque as pessoas pedem muito por ter autonomia. Só que elas não entendem que seguir o processo é o que mais vai dar autonomia para elas. Exato. O que é autonomia? Autonomia é você fazer sem precisar falar com ninguém. Certo? Isso é autonomia. Sim. E as pessoas confundem que a autonomia está ligado a cargo. Entende que você precisa ser chefe para ter autonomia. Não. Você precisa não precisar perguntar nada para ninguém para ter autonomia. Então, por mais que você seja a base da pirâmide, por mais que você seja operacional, se você não precisa perguntar nada para ninguém para fazer certo, você tem autonomia. Então, se você tem um processo mapeado que te fala o que é o caminho para fazer certo, poxa, sensacional. Você faz aquilo, É certo? só seguir a rota, não precisa falar nada com ninguém. Exato. É como Então, liga o GPS e vai, né? Vai. Então, esses foram os 3 grandes ensinamentos, cara. Que legal, meu. É engraçado, né? Essa parte de quebrar, acho que todo grande empresário tem uma história. Lá no passado eu quebrei e daí eu sentei, estudei, aprendi. E acho que é assim que é, né? E é o que diferencia a pessoa que realmente é empresária da que não é, né? Porque tem pessoas que quebram e depois elas não sentam para estudar, tentar entender o que aconteceu. Que quer colocar a culpa no outro. Ou quer colocar a culpa no outro, ou ela mesma entendeu aquilo, ó, não é para mim. Eu nunca vou entender desse business, desse negócio, então não é para mim. Ela talvez abandone ou ponha a culpa no outro, né? Mas é legal que assim, você... Se ela entende que não é para ela e ela vai para outro caminho, que é o que eu falo, por exemplo, do intraempreendedorismo, né? Tem o livro que eu escrevi, O Sequestro da Segurança, junto com o Antônio Neves. A gente fala disso, da diferença do empreendedorismo e do intraempreendedorismo. Porque o que hoje é relevante é que as pessoas têm o espírito empreendedor. Eu penso que quem não tem espírito empreendedor não vai servir para nenhum negócio. Não tem esse negócio que quem tem espírito empreendedor vai empreender, quem não tem espírito empreendedor vai ser funcionário. Não. Espírito empreendedor vai ser pré-req para você continuar vivendo e trabalhando em algum lugar. A diferença é correr o risco de a qualquer momento quebrar, assim como também correr o risco de ter um baita sucesso. Sim. Isso para você, ok? Você dorme à noite? Tranquilo? Se sim, vai ser empreendedor. Agora, tem pessoas muito boas, extremamente competentes, com baita espírito empreendedor, que não vão dormir à noite com isso. Não está disposto ao risco tão forte. O que está tudo certo também. Claro. Vai ser intraempreendedor, que é você ter o espírito empreendedor, mas no CNPJ de outro. Claro. Cara, você classificou de uma forma assim muito legal, né? Eu tratava isso só que com uma palavra diferente. Eu só dizia que a pessoa tinha que ter ambição. Porque senão ela também não funcionaria nem como funcionário na empresa. Mas agora você esclareceu mais, ficou muito melhor. Às vezes fica como, tipo, não, ou você é empreendedor ou você é funcionário. Cara, e não é isso. Na realidade, você precisa ter mentalidade empreendedora
para qualquer posição que você vai fazer. E tem que combinar com o que faz bem para você. Com que no final do dia você tem que colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir. E tá feliz. E isso é até um cuidado que eu gosto de falar, porque assim, você vai hoje pra internet, redes sociais e tudo mais, ainda mais com o tal do empreendedorismo de palco, que a galera tem que tomar cuidado, que é aquele cara que fala bonito, mas nunca fez nada. Né? Infelizmente está cheio nas redes sociais. E aí, às vezes, vai imputando na cabeça da galera, e principalmente dos mais jovens, de que só empreender que é coisa boa. Se você não empreende, você não serve. Cara, e não tem a ver com isso. Você precisa ter espírito empreendedor, mas aí, cara, se você não tem adesão ao risco, cara, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, você não é diferente dos demais. Tá tudo certo. Mas mantendo esse espírito no CNPJ de outro, que aí te protege dos riscos, tanto de dar muito errado, como também de dar muito certo. Claro. Né? Mas você vai conseguir mostrar seu valor e é isso que eu gosto de falar, porque tem muita gente que intraempreendendo vai chegar financeiramente e conquistas tão bem ou melhor do que quem empreende. Com certeza. O último relatório que eu vi aí, tem muito empresário que tira, numa média, 2 salários mínimos por mês. Verdade. Então tem gente que empreende hoje aí com ambição, com dedicação e com muito estudo, que fatura muito mais do que isso. Mais no CNPJ de outros. Legal. Agora, Adalberto, assim, de problemas financeiros lá atrás, muito estudo, muito aprendizado. Hoje você é chamado, a categoria de CVO, né? Chief Visionary Officer, certo? E assim, isso é um peso, né? Muito legal, um peso muito bacana, um mérito aí. E aí, dentro dessa visão, o que você vê aí da tecnologia para os futuros 4, 5 anos? Legal, bacana. Você sabe que primeiro a gente vai criando esses nomes, né? Chief de alguma coisa, no fundo, lógico, porque também precisa ter uma hierarquia e tudo mais, e você ter definido seu papel. Meu grande sonho é chegar a ser CDO, que CDO. É o Chief Disnecessary Officer, sabe? Que não precisar de mim não é pra nada, né? Tipo, tá ótimo. Esse tem que ser o high level aí. Esse é um high level, né, cara? Então, como eu ainda não consegui chegar nisso, o ponto é assim, né? A Bicom, que é a empresa a qual eu estou CVO hoje, é uma empresa de 23 anos que há 2 anos, em 2023, a gente fez a aquisição dela. Isso começa num processo um pouco até anterior, que, pegando aquele gancho de finanças, processos e pessoas, num determinado momento da minha vida, há uns 7, 8 anos atrás, eu cheguei à conclusão que no negócio que eu estava, que é a BHC Sistemas, que é um integrador de projetos de tecnologia de segurança, a qual eu fundei junto com meu sócio, estou CEO, não vejo a hora de deixar a função, e estamos trabalhando fortemente para isso. Eu queria escalar, e a integração não permitia isso. Por quê? Porque as pessoas, esse é outro ponto também, as pessoas também acharem que só negócios que escalam que são negócios de sucesso. E não, tá cheio de negócio que não escala, mas você pode crescer muito. Crescer muito é uma coisa, escalar é outra. Escalar é você, com o incremento da tecnologia, você poder vender e estar presente em quase todo canto do mundo com o mínimo de estrutura possível. Netflix da vida. Né? Alguém está assinando nesse momento, fechando uma assinatura Netflix aqui no Brasil, outro lá na Jamaica, outro lá no Japão, só usando a tecnologia. E a integração de tecnologia de segurança, como você tem toda a parte de infraestrutura, tem que passar cabo, tem que fixar a câmera, tem que configurar, tem que parametrizar, você não consegue fazer a escala. Se eu quiser atender o Japão, eu preciso montar um time lá. Sim, não tem como eu vender daqui e entregar daqui. Então, ok, não escala. Eu posso crescer, posso dar lucro, pode ser muito lucrativo, mas não necessariamente escalar. E o que eu queria era escalar. E aí eu comecei a estudar sobre isso, tive alguns eventos, até a gente estava antes aqui falando do Thiago Matsumoto, né? Lá em 2018 eu fui numa missão para Portugal, organizada por ele, para o Web Summit, que é um grande evento de tecnologia do mundo, exatamente para ouvir e me provocar de como escalar. E ali eu cheguei eu tive um insight que era, cara, não necessariamente só a empresa que escala. O ser humano pode escalar. E aí foi onde eu falei, cara, então em vez de repente tentar escalar uma empresa que não é escalável, porque é a característica dela, não é porque o negócio não é bom, muito pelo contrário, por que não eu escalar o Adalberto? E aí eu comecei a rabiscar de, então como que eu faço para criar um ecossistema em volta do Adalberto? E aí comecei a estudar o que é ecossistema.
E aí foi onde eu comecei a formatar de, primeiro, qual é o nicho, qual é o segmento que eu entendo. Porque esse é um ponto também. A gente não pode ficar indo na modinha, ficar vendo o que o outro faz, que às vezes é esse um ponto que as pessoas confundem. É legal, deu certo com o Fábio, então eu vou fazer igual. Paleta mexicana. Hamburgueria. Tava me segurando. Cara, é isso. É isso. Alguém lançou isso, fez sucesso ou aparentou sucesso, vai todo mundo fazer aquilo. Então, assim, por quê? Porque às vezes não tem conhecimento naquele negócio. Um monte de gente abriu paleteria mexicana sem nunca ter mexido com comida. Exatamente. Entendeu? Que é isso. Então, falei, não, segurança é o segmento que eu amo, que eu acredito que eu conheço um pouco, que eu estudo, estou há 24 anos nesse mercado. Então, vou escalar o Adalberto dentro de um segmento de segurança. E aí eu comecei a desenhar como eu ter negócios dentro do mercado de segurança que podem se concorrer quer dizer, que se conectem, que não concorram entre si, que se conectem, que todos esses negócios podem ser um cliente do outro, um fornecedor do outro, com estruturas diferentes, que não infringam nenhuma ética do mercado. Então isso eu coloquei como tese. Esse também é um insight que eu trago da minha vida, que eu escutei do João Kepler, da Boss Invest, a qual também sou conselheiro, investidor lá, de que, cara, qualquer investimento ou qualquer decisão que você for fazer na vida, você precisa decidir e focar e definir uma tese e não simplesmente sair fazendo. Qual é a sua tese? Porque às vezes a minha tese não é a que vai combinar para você, não é para você e vice-versa. Então ali eu defini uma tese. Essa foi de estruturar dentro do mercado de segurança e negócios que façam negócio entre eles e fora também. Então eu já tinha a integradora. Aí, em 2019, me tornei sócio do CT Hub, que é um hub do mercado de segurança. Modéstia à parte, a gente quer tentar ser o cubo do mercado de segurança. Então, a gente lá não vende nada, a gente conecta todo mundo que vende, todo mundo quer comprar. Então, isso com o viés de mídia do CT, porque ele conecta todas as pontas. Em 2023, a gente criou o Seg Summit, né, que a gente comentou, então, o evento. E aí... Na Bossa, eu tenho um fundo que investe em startups no mercado de segurança. Então, fã de investimento. E aí eu queria também estar presente, então, na distribuição, na fabricação e distribuição. Só que não necessariamente uma distribuição de comprar e revender. De alguma coisa com um incremento de tecnologia que fosse diferente. E aí eu identifiquei na Baicon, uma empresa que já tinha, né, então hoje 23 anos, tinha 21 anos, a possibilidade de utilizar, reaproveitar toda uma marca, um brand que existia da empresa e que tem uma tecnologia diferente que a gente vai falar bastante, que é a questão do gerador de neblina. E aí onde eu podia complementar? Porque também não adianta nada você só comprar um negócio e continuar o que ele já estava sendo feito, porque isso não tem valor. Eu preciso entrar com algum complemento para... eu preciso fazer que o 1 vire 3 rapidamente para ter valido a pena, senão não faz sentido. E aí foi onde eu entendi que eu poderia ajudar exatamente na remodelação da comunicação sobre a tecnologia de geração de neblina. E aí, se inicialmente meu papel é para ser muito mais o da porta para fora, que é a comunicação, a estratégia, como eu faço as pessoas conhecerem o produto, foi onde a gente chegou nesse cargo aí de Chief Visionary Officer. Legal. E aí, falando de futuro, o que eu vejo então de futuro é cada vez mais a gente buscar e olhar para tecnologias que, mais do que revolucionárias em termos técnicos ou tecnológicos, o mais importante é que de fato resolvam as dores das pessoas e da sociedade. A gente, nos últimos anos, viveu muito a questão da tecnologia por ser tecnologia. Então, alguma coisa eu falo, cara, que legal, animal, você viu aquele software, você viu aquele app, você viu aquele negócio. Legal, mas todo mundo se encanta, mas por quê? Porque é inovador, porque é tecnológico, porque tem uma questão técnica bacana. Ok. Eu acho que agora a gente precisa olhar cada vez mais. Ok, como a gente pega esse alto nível de tecnologia e traz para a vida das pessoas da sociedade para resolver as dores das pessoas e da sociedade. Por quê? Porque, no fundo, a conta tem que ser paga. Não tem jeito. No final do mês tem que pagar água, luz. Isso é o mundo ideal. Sim. Então, a gente precisa... Eu acho que, então, o futuro da tecnologia é a gente continuar evoluindo com as mentes brilhantes, com os pesquisadores, com os desenvolvedores, olhando inovação, mas trazendo para
como e quanto que deixa a vida das pessoas melhores. Porque no fundo é isso que a gente precisa fazer. Exato. E aí, olhando em segurança, a gente tem uma baita de uma missão que é proteger as pessoas. Se proteger a vida, o patrimônio. Cara, pessoas mais seguras são mais felizes, são mais produtivas, têm menos doença. Então, entendeu? Aí a gente para de falar da resolução da câmera, da velocidade de transmissão do dado para deixar as pessoas mais felizes. Olha o valor que é isso. Aí tem propósito. Tem propósito. Propósito embutido. Então, acho que esse é um insight que eu tenho gostado de provocar as pessoas. Eu sempre gostei de ser provocador, mas eu tenho jogado para as pessoas pensarem o quanto a gente conecta a tecnologia, mas com coisas que de fato vai deixar a vida das pessoas melhores. Mexer com a vida das pessoas é impagável, né? Exatamente. Aí não é só atender uma dor. Exatamente. Você... E é um bem comum, né? Todo mundo comum. quer viver melhor, todo mundo quer ter mais dúvida. saúde, todo mundo quer ser mais feliz. Claro. Sim, com certeza. Isso aí. Agora, vamos falar então agora do gerador de neblina. Bora. Que ainda é uma tecnologia, do ponto de vista da massa, talvez... Vamos desmistificar que isso é inacessível, né? Porque geralmente você vê essa solução aplicada em banco, em joalheria, né, cara? E eu acho que hoje já dá para aplicar em vários outros cenários, né, Ada? E como que você vê, cara? Como que tá a evolução da Bicon nesse sentido, né? Em alguns outros cenários que você já está conseguindo ver a aplicação, onde está acontecendo, é acessível, não é? Vamos dar uma quebrada nesse negócio aí. Perfeito, agradeço de verdade o tempo para a gente poder falar disso. O gerador de neblina, primeiro, né, para contextualizar, ele nasce de um conceito básico, que é que você não rouba o que você não está enxergando. Se você não vê, você não vai roubar. Então esse é o conceito inicial da brincadeira. Legal. Então, se desenvolveu, falando tecnicamente, o gerador de neblina é um equipamento que transforma o fluido, que é a base de glicol e água, ou seja, não tem tecnologia nenhuma nele. A inteligência está dentro do equipamento, que tem um processo de caldeira, uma nanotecnologia para chegar na temperatura ideal e tudo mais, para transformar esse fluido numa neblina. Não é fumaça. Vaporiza, né? Esse é um ponto. Deixar bem claro que não é fumaça. Não é fumaça. Por quê? Neblina. Porque a fumaça... Ele vaporiza, né, a água. Ele é um vaporizador. A fumaça é uma queima. Me dá essa aula. A fumaça é uma queima, né? A fumaça é uma queima. Legal. Então, até existe alguns equipamentos que são bombas de fumaça, geradores de fumaça, que às vezes até se usa para aplicações similares, só que a fumaça ela tem um pouquinho de toxicidade, ela não é tão densa, então ela acaba dissipando mais rápido, o que faz com que até a aplicação seja para ambientes muito pequenos. A neblina, exatamente por toda essa tecnologia que tem dentro do equipamento, ele transforma numa neblina extremamente proprietária, que ela é extremamente densa, então pesada, o que faz ela não dissipar rapidamente, zero tóxica, nenhuma toxicidade. A gente tem, inclusive, uma certificação europeia, que é a Great Food. A gente pode fazer o disparo, inclusive, em alimentos e consumir o alimento. Porque ele não altera em nada a propriedade de qualquer ambiente. Então, isso também faz ele ter zero resíduo, zero toxicidade. Então, aí quando você fala de zero resíduo, já faz o gerador ser aplicável em qualquer ambiente. Pode ter eletrônico, pode ter elétrica, alta tensão, pode ter alimentos, pode estar em um lugar quente, pode ser um lugar frio. Qualquer ambiente, o gerador neblina, ao você utilizar ele vai funcionar. Então, o equipamento ele vem para ser adicionado aos sistemas de segurança. Então, ele não veio para sozinho resolver o problema. Ele veio para ser adicionado aos sistemas de segurança que existe para aumentar o nível de proteção. Existe um estudo mundial que um ambiente que tem um bom sistema de segurança implantado, câmeras boas, alarme bom, controle de acesso, em no máximo 20%, um assalto não é realizado por conta desses sistemas. Ou seja, em 80% dos casos o assalto vai acontecer, mesmo com um bom sistema de segurança implantado. Aí as pessoas vão falar, então o Adalberto está falando que o sistema de segurança não serve para nada. Muito pelo contrário. Acontece que nesses 80% que você tem um bom sistema de segurança e mesmo assim o ladrão entrou e fez o assalto, se você não tivesse o sistema de segurança, o prejuízo seria muito maior. O que acontece hoje é que um bom sistema de segurança, alarme, câmera, controle de acesso, não impede mais de existir o roubo. Ele vai ter o roubo.
Só que você vai fazer com que o roubo seja no menor tempo possível. O ladrão vê câmera, ele sabe que tem a câmera e não vai fazer ele não querer entrar. Ele vai entrar do mesmo jeito. Só que ele sabe que por ter câmera, por ter alarme, em 10, 15, 20 minutos alguém vai chegar. Ou a polícia, ou um apoio de viatura. Então o que ele faz? Ele programa o roubo para em 5, 10 minutos ele ir embora. Sim, exatamente. Então, ou seja, o sistema de segurança funcionou. Porque ele fez o roubo ser de um curto espaço de tempo. Esses mesmos sistemas, quando você adiciona o gerador de neblina, foi para 97% dos casos onde o roubo não aconteceu. 97 é um índice altíssimo. Então você só adicionou o gerador neblina ao bom sistema que tinha, você subiu para 97%. Por quê? Porque na hora que o ladrão foi fazer a tentativa de roubar, quando ele começou o roubo, a câmera te deu imagem, o sensor detectou, acionou o gerador neblina, que emite a neblina, e nos primeiros segundos ele não vai enxergar absolutamente mais nada. Exato. E aí acabou o assalto. Então, esse é o fundamento de você ampliar, potencializar o sistema de segurança que já existe. E aí, por que o mercado bancário? Essa é uma tecnologia que já existe há alguns anos. Então, a Bicon já trabalha com gerador neblina há 8 anos. Nós somos o distribuidor exclusivo de uma marca italiana, 2 marcas italianas, a UR-Fog e a Density. Esse é o propósito da Bicon, ser um distribuidor de soluções exclusivas. Então, quando nasce a solução, o mercado bancário abraçou o produto. Porque na época estava tendo muito a questão das invasões em banco, o pessoal explodindo caixa eletrônico, dava uma marretada no caixa eletrônico, levava o dinheiro. Os bancos estavam tentando tudo que era tecnologia. A que chegou mais perto de ajudar foi aquela que pintava a nota de rosa lá. Tingia as notas. Só que aí tudo bem, o ladrão levava e o banco também perdia o dinheiro, entendeu? Então, assim, não resolveu. E aí o gerador de neblina despencou, quase que erradicou esse tipo de... Então, quando a gente fala lá dos anos 2018, 19, 20, 21, o índice de assaltos a bancos, explodindo o caixa eletrônico, arrebentando a agência, isso despencou numa quantidade... Foi por conta do gerador de neblina. Legal. A gente tem N vídeos aqui, que a gente tem casos reais do ladrão entrando com a machadada, arrebenta a porta de vidro, vai arrebentar o caixa eletrônico, o gerador entra em ação, em 5 segundos ele não enxerga mais nada e vai embora. Então, o que isso fez o mercado bancário consumir demais? Foram mais de 40 mil máquinas vendidas nesse período para o mercado bancário. A gente estima que 60% das agências no Brasil possuem o produto. E aí isso ficou estereotipado que é só para banco. E aí, quando é só para banco, acho que é caro. Exato. Banco, dinheiro. Banco e joalheria, né? Eu acho que o estereótipo era... Ficou nisso. Sim. E aí, hoje, o que a gente vem trabalhando? Isso faz muito do trabalho que a gente vem fazendo desde 2023. A gente fez um rebrand da marca para fazer uma comunicação melhor com o público e tudo mais. A gente lançou mais modelos. Então, hoje a gente tem 10 modelos diferentes de gerador neblina. Ou seja, não é tudo igual ao gerador neblina, depende do tamanho do ambiente. Então, hoje a gente tem equipamento que faz a proteção de 50 metros quadrados, que é 50% dos ambientes e das lojas, e a gente tem equipamento que protege até 3, 4 mil metros quadrados, com um único equipamento. Nossa, 3 mil metros quadrados, cara. A área é muito grande. Galpão, né? E aí são os mercados que a gente mais tem falado e tido case nos últimos 2 anos. Mercado agro. Mercado agro é disparado hoje, na sequência de bancos, o mercado que mais consome produto, que é para a área de galpões e estoques de defensivos agrícolas. Defensivo agrícola é uma garrafinha de 1 litro que custa 10 mil reais o produto tem dentro ali. Vale uma bala o negócio. 10 minutos que o ladrão entrou, até a polícia chegar, etc e tal, ele leva ali R$500 mil facilmente. Esse é o tipo de roubo rápido. Né? Exatamente. 2 palitos ele leva. O gerador vem para isso, para tirar essa janela de oportunidade. Mercado de telecom, a gente tem tido muito projeto para proteção de torres de celular, porque no pé da torre sempre tem um quadro de equipamentos com roteadores, etc., que custam caro, e o mais caro que é você fazer a torre de celular parar de funcionar. O gerador de neblina tem resolvido esse tipo de dor. Mercado de varejo, farmácias, supermercados, enfim, qualquer área que tenha estoque, galpões logísticos. Mercado de transportes, a gente tem um equipamento que ele é feito para ser embarcado em ambientes que sofrem movimento. Então você tem um equipamento onde ele consegue funcionar até 6 meses sem ligar na energia elétrica. Ô, louco. Para você 6 meses. Para você fazer a proteção de baús de caminhão, ele é perfeito.
Eu pensei num carro forte já, mas o baú de caminhão... Carro forte também. Inclusive, a gente até desenvolveu uma integração com rastreadores, onde você consegue eventualmente mandar o comando para o gerador, mas o gerador só soltar a neblina na próxima vez que o veículo parar. Para não ter risco da neblina disparar enquanto o veículo está em movimento e acabar acontecendo um acidente até pior, né? Exato. E mais recentemente, um mercado que a gente sempre a gente começou a provocar o mercado de segurança, que todo mundo também acha que o gerador neblina é só para áreas confinadas, ambientes fechados. E a gente começou a provocar que não, o gerador neblina se aplica também para áreas abertas, subestações elétricas, mineradoras. E aí, depois de muito esforço, a gente conseguiu fazer um trabalho junto a uma grande mineradora e a gente conseguiu provar que a área externa, para fazer proteção de subestação elétrica, áreas de mineração, caixas de subterrânea de automação ou onde tem o cabeamento, o gerador tem resolvido umas dores absurdas desse pessoal. Então hoje a gente já tem alguns bons projetos com o uso do gerador neblina para áreas externas. Que legal. Vai dissipar mais rápido, obviamente, mas com esse capacidade de dimensionamento com 10 modelos, a gente vai fazer o dimensionamento correto. E às vezes, ok, no ambiente confinado a neblina ia ficar 40 minutos lá, tirando a visibilidade do invasor. Ok, no espaço aberto vai ficar de repente 5 minutos, 8 minutos. Mas ok, já é o suficiente de você fazer o invasor ir embora. Além de que você pode programar e trabalhar para o equipamento soltar um novo disparo depois de um determinado tempo. Então, a gente tem conseguido mostrar que realmente é uma solução. Pouca gente conhece, tanto é que eu brinco com o time que hoje a Bicon nós temos que ser mais uma empresa de educação até do que do equipamento. Exato. Porque a gente está educando o mercado. A gente está tendo que ensinar as pessoas para depois poder vender o produto. É levar um conceito de segurança, porque o gerador de neblina nesse tipo de aplicação é uma quebra de cultura, né? Estereotipou no negócio do banco, da joalheria, mas você vê, já tem cases para área externa e tantas outras aplicações e até condomínios, né, cara? Porque hoje, imagina que em São Paulo a quantidade de condomínio que não tem, a integração desse produto com as portarias remotas, né? Sim. Isso é mais um dispositivo de segurança que acho que nem a empresa de portaria remota que está ambientada no segmento de segurança ainda se ligou, né, cara? Você tocou num baita ponto. A gente tem provocado muitas empresas de portaria remota e o gerador neblina para as empresas de portaria remota é excepcional, porque é a chance de você ter uma proteção ativa do outro lado. Exato. Porque o sensor super funciona, mas o sensor só detecta. A câmera te dá informação. O gerador, ele age. Porque você consegue apertar um botão, remotamente ele vai disparar e em segundos a pessoa vai ter visibilidade. É tipo uma arma branca, vamos colocar assim, né? Você tem o poder de ação, a gente brinca, nós somos a camada ativa da segurança. E a gente tem projetos, portaria remota, por exemplo, que tem um monte de coisa positiva você ter portaria remota, mas como toda boa coisa, também sempre tem um efeito colateral. E começou a ter aqueles assaltos da galera força o portão, entra rapidinho, entra 5, 6 caras, levam cada um uma bicicleta, em 30 segundos levou as bicicletas. Cara, não tem muito o que fazer, né? Mesmo se fosse porteiro presencial ou remoto, mas às vezes a bandidagem, sabendo que é remoto, força mais esse tipo de roubo. E com o uso do gerador neblina, você pode colocar na área do bicicletário, você pode colocar na clausura, no segundo portão, para fazer uma cortina de neblina. E a outra coisa que a gente tem que pensar, o ladrão, quando está fazendo o trabalho dele ali, ele não está tranquilo igual a gente está aqui. Ele está com adrenalina na lua, ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Então, na hora que vem a neblina, ele não sabe se é fogo, se é tóxico, se não é, entendeu? Ele vai embora. Era a pergunta que eu ia te fazer, Adalberto. Assim, até para voltar um pouquinho, eu não conhecia o gerador de neblina. Legal. Sou da tecnologia, mas não nesse nível de segurança, então eu não conhecia. E eu acho que muita gente não conhece, né? É isso mesmo. E o gerador de neblina... Cara, depois que eu vi o vídeo da atuação do produto, eu achei fantástico, né? Como você disse, você unindo as tecnologias de segurança, com certeza deve aumentar o nível absurdamente. Você até trouxe um índice aí, 97%. É um número maravilhoso, né? Então faz todo sentido que todo mundo tem acesso a isso, né? Dentro disso, eu queria te perguntar, como está o acesso a isso para todos? Boa. Para instalar,
como tem caldeira, essa questão de segurança, bateria, ligado à energia ou não, qual o tamanho dessa, talvez uma caldeira ali, a quantidade de equipamentos para ter a densidade ali e para que venha essa neblina, né? Da densidade da neblina. Tá. Quando ela surge no efeito ali do assalto, o bandido super ansioso, o que acontece com ele? Geralmente ele foge no seu histórico, ou se ele entra nessa neblina, ele fica preso ali, ele não consegue sair dali. Como fica a respiração dele dentro disso? Pô, eu tô cheio de perguntas, cara. Bora, vamos lá. Vou tentar ser mais objetivo mesmo, porque quando a gente gosta do produto, da tecnologia, se deixar, eu vou aqui até meia-noite, mas as perguntas foram ótimas, vamos lá. O processo de instalação do equipamento é extremamente simples. Você simplesmente precisa alimentar ele com energia elétrica e, eventualmente, fazer a integração com o restante do sistema de segurança que você tem, ou com a central de alarme, ou com o módulo de I/O, ou até colocar o equipamento direto na internet e poder manusear ele pelo nosso próprio aplicativo, ou às vezes por alguma solução de outra empresa. Então, sei lá, eu tenho o painel de alarme da Intelbras, cara, você vai conectar numa saída da central de alarme e pronto, já está instalado. Legal. A gente diz que assim, a dificuldade de instalar o gerador de neblina é a mesma, ou na verdade é menos do que instalar um painel de alarme. Então, assim, é muito tranquilo. Simples, é muito fácil instalar. Tem a caldeira internamente, mas exatamente pela nanotecnologia, internamente, para você ter a neblina, a densidade ideal, a temperatura da caldeira está em 400 graus. Só que se você colocar a mão no equipamento, você não sente absolutamente nada. Uhum. Então, assim... Isso é uma informação super importante. Cara. Então, assim, não deixa mais complexo a instalação, é bem tranquilo. Os equipamentos, eles têm o equipamento de menor potência, vamos dizer assim, que protege 150 metros cúbicos, 50 metros quadrados, mais ou menos, ele pesa mais ou menos 3 quilos, quase um pouquinho menos de 4 quilos. Uhum. Lógico, a gente tem o equipamento, por exemplo, que protege 14 mil metros cúbicos, que é o maior equipamento aí, mais ou menos 4, 5 mil metros quadrados, ele já pesa bem mais, sei lá, metade de um frigobar, assim, ele já é um equipamento maior, mas é para ambientes muito maiores. Precificação. Hoje, o gerador de neblina Bicon One, que é a máquina que atende, eu falo que eu nem gosto de falar que ela é de menor potência, porque não, na realidade não é isso, ela é para ambientes compactos. Legal. Porque a gente fez um estudo que mais de 50% dos ambientes onde faz sentido o gerador de neblina, eles têm até 50 metros quadrados de tamanho, que é uma loja de varejo, que já é grande. Essa máquina é para chegar no consumidor final por volta de R$6.000, R$6.500, no cliente final. Sim. Então, assim, estamos falando de menos do que você instalar 8 câmeras, 16 câmeras, entendeu? Sim, então, assim, é bastante acessível. A máquina de maior potência, estamos falando aí de chegar nem 10 vezes esse preço. Só que essa máquina de maior potência, ela está resolvendo dores absurdas. Por exemplo, a gente tem um caso numa mineradora, onde em 2 semanas evitou 8 roubos. 8 roubos, cortando cabo, fazendo a subestação elétrica não funcionar. Estamos falando ali de pelo menos um prejuízo de 2, 3 milhões de reais. Nossa, absurdo. E estamos falando de um equipamento que ele não pagou nem reduziu o custo, 70, 80 mil reais. Entendeu? Então, é muito, nesse quesito, é muito, muito, muito tranquilo e é muito acessível. O maior desafio é as pessoas terem essa informação e esse conhecimento. Não, legal. Ó, dentro desse starter que você apresentou aí, que seria a entrada da empresa, como funciona esse equipamento? Eu tenho que acionar a neblina, ela tem sensores, só conta um pouquinho pra gente. Legal. É contato seco, você pode acionar ele por contato seco ou por rede. Legal. Então, assim, você pode comandar ele desde um controle remoto, desde pela central de alarme, então você pode já configurar para o sensor detector já dispara, ou não. Eu quero que se disparar 2 sensores aí que ela dispara, eu posso colocar ela para a central de monitoramento fazer o disparo. Então, assim, a nossa solução, como a gente sabe que a gente precisa trabalhar junto com todo o restante dos equipamentos de segurança, então ela é o mais integrável possível. Então, a gente tem projetos de N formas, com sinal vindo da câmera, sinal vindo da central de alarme, sinal vindo da rede, sinal vindo de módulo I/O, sinal vindo da central de monitoramento remoto.
O equipamento vem para ser conectado e integrável com qualquer uma das suas soluções. Independente do equipamento, ou tem uma diferença muito grande para o seu equipamento? Não. Essa é característica igual para todos os equipamentos. Todos os equipamentos. Essa integração, isso é pré-REC. Isso é padrão. O que mudaria mais, talvez, então, é o tamanho do ambiente. É o tamanho do equipamento. Isso, exatamente. O dimensionamento é pela área cúbica do ambiente. Legal. Quanto maior a área cúbica, você precisa colocar um equipamento maior. Quanto menor, pode ser um equipamento menor. O que também não impede você ter, de repente, 2, 3 equipamentos no ambiente. Então eu posso fazer ali uma junção de equipamentos para ampliar. Então eu não preciso só partir para um equipamento já dimensionado para minha área. Eu posso ter outros equipamentos. Eu posso, por exemplo, de repente eu posso ter um ambiente onde, às vezes, em vez de eu colocar um equipamento maior, eu posso querer colocar 2, 3 menores por alguma, ou porque uma mais área de infraestrutura, ou porque eu quero, enfim, tem alguma outra particularidade. Também não tem problema nenhum isso. Também super funciona. Adalberto, a gente precisa de 4 horas aqui, cara. Exatamente. Bora, vamos fazer depois do V2, V3. Nós vamos ter que fazer com certeza. Eu tô Fábio vai ter que me perdoar, cara, porque eu tive que lançar um monte de perguntas. Não, manda bala. Um monte de coisa legal. Eu acho que a gente vai ter que vir mais vezes marcar pra cá, outro. Cara, pelo amor de Deus. Vamos marcar, vamos já deixar marcado. E só, tem uma item que eu não te respondi, que é se normalmente o ladrão vai embora ou fica, né? 90% dos casos ele vai embora. Ele consegue sair, né? Não, é porque na realidade a gente sempre orienta que o posicionamento do equipamento induza ele a saída. Direcionamento induza ele a saída. A fumaça empurra o cara pra fora, entendeu? A fumaça não, neblina. A neblina. A neblina. Tô reformulando, a neblina empurra o cara pra fora. Assim, ele vai embora porque ele consegue fugir nos primeiros 5 segundos. Porque se ele não fugir nos primeiros 5 ou 10 segundos, ele não vai sair mais. Então, eu imaginei que ele ficasse preso, porque, como eu te disse, eu não conhecia, eu vi um vídeo agora, antes da gente entrar no podcast, e, cara, é muito denso, né? É denso e rápido. Se ele tá num ambiente que tem muitas coisas na frente ali, ele fica preso. Ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali, né? Isso é fato. A gente tem cases de que ele ficou ali, a polícia chegou, levou ele em flagrantes, aí a gente tem alguns cases desse formato. Porque se ele não conseguir sair nos primeiros segundos, ele não vai sair mesmo. Ele vai ficar preso, né? Ele vai ficar preso. E inalar para ele... Zero problema. Não, é zero ofensor. A gente tem um outro equipamento, que é o neutralizador laranja, que talvez aí dá mais meia hora pra gente falar, que a gente desenvolveu ele com base no spray de pimenta, porém o spray de pimenta, ele pode levar até a morte, dependendo do nível de alergia que a pessoa tem. Por isso que ela é de uso apenas do poder público. Tá. A gente desenvolveu o equipamento que é o neutralizador laranja, uma fórmula com base na casca da laranja. Com isso a gente conseguiu tirar qualquer risco alérgico. Legal. Então, tem nenhum risco de morte, porém, ele causa efeito praticamente o mesmo nos primeiros 25 minutos. Então, em alguns ambientes, a gente pode colocar em conjunto o neutralizador e o gerador neblina, e o neutralizador, quando borrifado, porque aí ele é invisível, é como se fosse borrifar um spray, um desodorante, por exemplo, a pessoa vai ter uma baita dificuldade de enxergar e um pouco de dificuldade de respirar nos primeiros 20 minutos. Passou os 20 minutos, está tudo certo, tudo normal. Então, em ambientes que você quer chegar num nível de produção muito maior, legal, você pode ter as duas soluções. Então, o casca de laranja aí é aberto, não é só setor público. Ele ele pode ser usado, inclusive a gente tem ele até para uso pessoal. Que legal, cara. A gente vai ter que marcar. Cabe mais um episódio. Então tá atestado que cabe mais um episódio mas com muita certeza, cara. Eu tenho 1 milhão de dúvidas aqui. Bora. Super interessante. Deixa anotado aqui. Com certeza. Deixar nos comentários e tal. E mandei as dúvidas aí. A gente já trouxe muita tecnologia aqui, cara, mas com certeza gerador de neblina foi demais, assim. É uma tecnologia que eu particularmente não conhecia. Tenho certeza que você que está nos assistindo também não deveria ter ouvido aí, ou se ouviu foi muito pouco, e a gente precisa dessa aula mais. Nós vamos marcar de novo, com certeza. Vai ser um prazer estar com vocês. Legal. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite depois de um evento tão loucura que foi o Seg Summit, Verdade, né, cara? Atender a gente aqui, só tem nem como agradecer. Obrigado. Chamaram, estamos aqui. E tamo junto. Boa, obrigado aí vocês, obrigado à audiência. Quem quiser saber mais, segue a gente nas redes sociais, @Bicon_oficial, BYCON, Bicon. @Adalberto Benhaja. Enfim, acompanha a gente aí, vamos trocar ideia. Adalberto, obrigado, cara. Parabéns pelo Seg Summit, assim, super evento.
A gente tem a pergunta final do programa, Bora. mas não vai ter tempo. Então eu te Beleza. convido a respondê-la num segundo episódio, na segunda versão. Fechado. Fechado? Vai ter que ficar, né, Fabião? Vai ficar. Bora. Deixa, É a deixa primeira no ar. vez que a gente pula. Deixa no ar Porque porque vai A ser gente tem muito assunto, cara. Bora. Exatamente. Muito legal. Obrigado Um pela prazer presença. retornar. show de bola. Valeu. Valeu. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram, hein? Segue a gente lá. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.